Bem-vindo à aula de número 14 do nosso curso O Manual Secreto das Falácias Esquerdistas. Nessa aula, a gente vai explorar o segundo tipo mais comum de falácia de causa e efeito, a falácia da associação remota. Se você pegar a falácia da causa única e der uma anabolizada nela e jogar ela lá no espaço, elevar ela nas alturas, você vai ter uma falácia da associação remota. A associação remota, ela tenta comparar coisas que são mais ou menos similares, eventos completamente distintos, e tenta juntá-los fundamentando alguma coisa que pareça um argumento lógico. Por exemplo, você joga uma moeda para cima 10 vezes e nas 10 vezes ela cai com a cara para cima. Na 11ª vez que você joga, ela dá coroa. Aí alguém fala, nas próximas 9 vezes vai dar coroa, porque aí vai dar 10 caras, 10 coroas e está estabelecido o equilíbrio entre as probabilidades. Isso parece fazer alguma lógica, mas não tem. Isso não tem tanta certeza que isso vai corresponder à realidade. O que você está fazendo é criando uma associação remota entre as probabilidades. Isso é um argumento falacioso. É fato que entre passado, presente e futuro existe uma relação, existe uma linha onde os acontecimentos se conectam nesses 3 segmentos do tempo. Mas o passado, presente e futuro tem uma relação causa e efeito. Mas só raramente a gente é capaz de entender todas as causas e de prever com exatidão todos os efeitos. Para falar a verdade, quase nunca a gente é capaz de fazer uma coisa dessa. Um bom exemplo de associação remota é a clássica frase: o galo sempre canta antes do sol nascer. Então, o sol nasce porque o galo canta. Não faz sentido. O galo canta é um fato, o sol nasce é um fato, mas não existe associação nem remota entre as duas coisas. Assim como não existe, vamos dizer, pessoas com sobrancelha infartam, então sobrancelhas causam infarto. Não. Infartos acontecem, sobrancelhas existem, mas não existe a menor associação entre essas duas coisas. Porém, quando você apresenta elas juntas, elas induzem esse mecanismo de associação remota na sua cabeça e você acaba comprando a história. Você quer ver um jeito que você comprou a história? Pílula anticoncepcional engorda. Engorda ou não engorda? Não engorda. Esse é um tipo de associação remota. O fato é que as pílulas contraceptivas, elas têm vários efeitos colaterais, podem induzir enxaqueca, podem produzir um pouco de dor nas mamas e por aí vai, mas dos vários efeitos colaterais significativos da pílula, engordar não é um deles. Talvez o início do uso da pílula anticoncepcional, ela marque um período em que a pessoa vai mudar de estilo de vida, vai ter mais independência na escolha de alguns alimentos, talvez vai ter um hábito mais sedentário, vai ficar em casa lá fazendo brigadeiro e bolo de cenoura com o namorado, e vai alimentar mais e fazer menos atividades físicas que queimam caloria, certo? O lance é, a pílula ela só ocorreu associada a um período da vida em que mudanças de hábito provocaram ganho de peso. Mas o ganho de peso não foi por causa da pílula. Existem um monte de estudos científicos bem desenhados, placebo-controlados, multicêntricos, mostrando que pílula não engorda. E se você não acredita nos estudos e continua insistindo nessa associação remota de que pílula engorda, me diz o seguinte: tem um monte de criança passando fome e magrinha lá na África, não tem? Desde a década de 80 a gente vem realizando ações humanitárias para poder ver se engorda essas crianças. E elas continuam desnutridas, magrinhas e com fome. Se pílula engorda, talvez, dentro da sua sapiência, o que a gente deveria fazer é levar pílula contraceptiva para essas crianças. De repente, tomando pílula, elas engordam. Já que pílula engorda, elas talvez não estejam engordando por isso. Estão levando comida para elas. Olha que burrice, deveriam estar levando pílula. Não, pílula não engorda, e essa é uma falácia da associação remota. Quer ver outra falácia de associação remota? Outras duas. Antigamente não tinha tanto câncer. Foi essa industrialização, essa sociedade moderna que produziu o câncer, porque você já viu como é que tem gente com câncer hoje em dia? Não, está errado, eu vou te explicar. Outra falácia. Antigamente não tinha tanto caso de autismo. Depois que as crianças passaram a ser vacinadas, nossa, você viu como que os casos de autismo aumentaram? As vacinas causam autismo.
Essas duas falácias são bastante similares e elas são falácias de associação remota. No caso do câncer, por exemplo, será que o câncer é uma doença moderna? Ou será que as pessoas na época dos nossos avós tinham câncer e o que eles não tinham era aparelho de ressonância, tomografia, centro de diagnóstico especializado? Talvez eles morressem de câncer, lamentavelmente, morressem de câncer naquela época, mas eles não tinham as ferramentas diagnósticas necessárias. Então não foi que a modernidade aumentou a incidência do câncer. A modernidade deu para nós ferramentas que nos capacitaram a diagnosticar esses casos com mais exatidão. Mas a frase gera uma associação remota e você acaba concordando com ela. Faz mais isso não. Na questão da vacina, o negócio é ainda mais sério. A vacina tríplice viral, ela é feita com vírus vivos atenuados para sarampo, rubéola e cachumba. Essa vacina, para ela conseguir te dar alguma proteção, para ela te dar a proteção, você tem que tomar 2 doses dela. Em geral, a gente faz a primeira dose aí por volta dos 6 meses de vida, num bebezinho, e entre 1 ano e 3 meses e 2 anos a gente dá a segunda dose. Aí a criança está protegida. Em 1998, um médico britânico chamado Andrew Wakefield, ele publicou um estudo numa revista prestigiada de medicina chamada The Lancet. É uma boa revista. O Andrew Wakefield publicou lá um estudo de 12 pacientes que ele havia acompanhado que tinham tomado a vacina tríplice viral e que haviam desenvolvido autismo. E ele deu um jeito de induzir no artigo dele o raciocínio de que a vacina causa autismo. Graças a esse estudo de Wakefield, no começo do século XXI, teve um pânico, movimentos anti-vacinas pelo mundo inteiro de pais que não queriam vacinar os seus filhos. A consequência foi que a gente teve várias epidemias, entre elas a de sarampo, que agora a gente está tendo no Brasil também. Alguns pesquisadores ficaram preocupados com isso e foram lá e tentaram investigar para poder ver se realmente a vacina tríplice viral causa autismo. E eles fizeram vários trabalhos em vários centros no mundo inteiro e nenhum deles conseguiu replicar os achados de Wakefield. E o trabalho de Wakefield acabou caindo no descrédito. Caiu tanto no descrédito, estava tão errado a estatística dele, que o The Lancet tirou o artigo de Wakefield da revista. Não tem esse artigo dele mais no site da revista. Para completar, na sequência veio um escândalo desgraçado, porque o Mr. Andrew Wakefield, o médico britânico que denunciou vacinas causam autismo, ele tinha desenvolvido ele mesmo uma vacina para substituir a tríplice viral. O que o Wakefield esperava fazer era gerar descrédito na vacina tradicional para que ela fosse retirada de circulação e chegar com a vacina dele como se ela fosse a salvadora da pátria. O cara fez isso só por dinheiro. Infelizmente, as notícias da fraude de Wakefield não se espalharam tão bem quanto as notícias vacina causa autismo. E aí a gente está vivendo esse pânico ainda e esses movimentos burros anti-vacinas, essas paranoias histéricas baseadas em uma falácia de associação remota. Parece piada, né? Tem alguns outros exemplos de falácia de causa e efeito do tipo associação remota que você vê por aí nessas mídias esquerdistas. Por exemplo, sem a Revolução Russa, os direitos que temos hoje não existiriam, diz presidente do PSOL. Essa notícia foi publicada no portal do PSOL em 24 de dezembro de 2017. A Revolução Russa ocorreu, os direitos que temos hoje, eles existem. E quando você junta as duas coisas na mesma frase, dá a impressão que há uma associação entre eles. Uma associação remota, mas há. Não há. O que está sendo feito é induzindo você, por meio de uma associação, de uma falácia de associação remota, eu estou induzindo você a pensar, juntar as duas coisas, Revolução Russa e direitos que nós temos hoje. Não, isso é uma falácia da associação remota. Você quer ver outra? A candidatura Bolsonaro abriu espaço para o assassinato do querido mestre de capoeira Moa do Catendê. Também abriu o espaço para o estupro de uma universitária que usava um adesivo Ele Não. E mais outros 50 casos de violência relacionados a seguidores dele. A violência chegou junto com intolerância, preconceito e discriminação. Quem falou isso tudo foi a Daniela Mercury no jornal É o País em outubro de 2018. No meio do calor da campanha presidencial. Vamos de novo. Violência, intolerância, preconceito e discriminação existem? Sim, existem. O candidato Jair Bolsonaro existe? Existe.
Os dois estão minimamente relacionados? Não. Na verdade, ele foi vítima de preconceito, ele foi vítima de intolerância, ele foi vítima de discriminação e ele foi vítima de uma violência desgraçada. Mas quando você sugere numa frase que ele foi a causa disso, você cria uma associação remota que conecta duas coisas completamente distintas e não relacionadas, formando um raciocínio que parece que tem lógica, mas não tem, ele é só falacioso. Portal Agência Pública, outubro de 2018. Apoiadores de Bolsonaro realizaram pelo menos 50 ataques no país. Faz bastante sentido, né, que um presidente um candidato à presidência em plena campanha ordene que os seguidores e apoiadores dele realizem ataques violentos pelo país. Deve ser um jeito bem simples de converter as pessoas para votarem nele. Na verdade, quem usa de métodos violentos para conseguir voto é a esquerda, certo? Genocídios foram realizados em países socialistas e comunistas ao longo do século XX todinho. Fazendo o quê? Se você vota no Fidel, você fica vivo. Se você discorda dele, você é fuzilado no paredão. Se você concorda com Stalin e Lenin, você ganha uma cesta básica. Se você discorda, você vai ser levado para um gulag para morrer de fome. A esquerda sempre utilizou de violência e ataques, mas eles pegam apoiadores de Bolsonaro, 50 ataques. Quais ataques? Quais apoiadores? Você está criando uma associação remota aí, né? Tentando me induzir para um raciocínio falacioso. Mas agora você não vai cair mais nessa. Vou te passar uma tarefa para essa aula que você nunca viu na sua vida. Eu quero que você pesquise. Eu quero que você procure na internet algumas manchetes esquerdistas que você identificou como sendo falácias da associação remota e colhe aqui na seção comentários desse vídeo. Pesquisa mesmo, porque é importante que você pegue os conceitos que estão aqui e você vá lá e faça a pesquisa por si. É assim que você vai sedimentar e você vai começar a aprender. Não, essa aqui não é essa aqui. Opa, essa aqui combina. Essa parece uma falácia de associação remota esquerdista. Fazendo esse trabalho, você sedimenta o que foi aprendido. E não deixa para fazer isso daqui a 50 anos ou na próxima passagem no Rally, não. Faz agora. Ouviu a aula, vai lá e faz a tarefa. Vai te custar 5 minutos, fala sério. Depois que você fizer a tarefa, a gente se vê na aula número 15, onde eu vou te falar sobre o terceiro tipo mais comum de falácias de causa e efeito, a falácia da generalização. Beleza? Compre a tarefa de casa, senão eu vou puxar a sua orelha. A gente se vê lá, um abraço.